Oi, gente. As falas do presidente do PCO, do Partido da Causa Operária, vem repercutindo muito e eu discordo de praticamente tudo que ele falou sobre esse assunto, né? Essa aqui é uma matéria da Veja. Bolsonaro sofre perseguição política e jurídica. Não. Bolsonaro tem evidências contundentes de ter cometido vários crimes, inclusive crimes contra a República, e a justiça brasileira tem sido negligente até hoje em punir Bolsonaro pelos diversos crimes para os quais as evidências são abundantes. Inclusive funcionários fantasmas antes da eleição, inclusive aquelas falas dele na hebraica que já deveriam ter impedido ele de ser candidato à presidência, porque foram uma fala profundamente preconceituosa, né? Vocês lembram da fala, vocês sabem do que eu estou dizendo. E ele disse isso daqui. E, inclusive, uma entrevista recente do Rui Costa Pimenta foi utilizada, uma entrevista que ele deu à TV 247, foi utilizada pelo próprio Bolsonaro. Claro que Bolsonaro editou e só colocou da entrevista do Rui Costa Pimenta o que ele queria. É óbvio que o que eu vou mostrar para vocês aqui é um trecho editado. Mas tem coisas aqui que eu divirjo muito. E na entrevista da Veja também tem coisas que eu divirjo muito do Rui Costa Pimenta. Então eu vou mostrar para vocês a edição do Bolsonaro. Lembrando que, claro que o Rui Costa Pimenta tem críticas duras ao bolsonarismo. Claro que em alguns temas, outros temas, não nesse tema, eu tenho concordâncias com o Rui Costa Pimenta, mas nesse tema as divergências são grandes. Vamos lá. Vai assistir à prisão do próprio Bolsonaro? Então, o Bolsonaro é como o Trump, você entendeu? O Bolsonaro não é uma instituição, é uma pessoa. Então, né, o problema do Bolsonaro é o mesmo problema do Trump. Ele é uma pessoa que tem cacife político para ganhar uma eleição presidencial. Por exemplo, se você tiver que derrotar o Lula, o único candidato que teria condições seria o Bolsonaro. Isso aí mostra o tamanho, né, e a importância do Bolsonaro. Ele está sendo perseguido por isso, não é por golpe de Estado, nada. Duas divergências grandes. Primeiro, ele dizer que o Bolsonaro está sendo perseguido é realmente... Eu não tenho nem palavras para dizer o tamanho da minha divergência com ele. Mas eu vou destrinchar um pouco mais sobre isso. Agora, ele dizer que Bolsonaro é o único que pode derrotar o Lula e tal... olha, o Bolsonaro só foi competitivo na eleição do ano retrasado, né, de 2022, né, por causa da PEC Kamikaze, por causa da injeção gigantesca de dinheiro, por causa daquela retirada de impostos sobre a gasolina. Ou seja, teve toda uma operação usando o Estado brasileiro para transformar Bolsonaro em competitivo. E isso tornou ele competitivo na eleição. As pesquisas indicavam que, e as pesquisas foram apertando ao longo da eleição, vocês lembram desse fenômeno, que a vitória de Lula seria esmagadora. E se não tivesse PEC Kamikaze, se não tivesse a PRF no Nordeste, se não tivesse a diminuição dos impostos de forma arbitrária na gasolina e no diesel no ano da eleição, durante o período eleitoral, para reduzir artificialmente o preço dos combustíveis, se não tivesse tudo isso, a vitória de Lula teria sido esmagadora. Teria sido por muito mais. Não teria sido aquela vitória apertada, sabe? Mas enfim. E dizer que ele está sendo perseguido é realmente o fim da picada, né? Bolsonaro tem as evidências de diversos crimes que ele cometeu contra a República. E a comparação que ele faz com Trump aparece nessa entrevista da Veja, e eu vou desmontar também. É importante que vocês compartilhem isso, porque eu vou desmontar também. Porque a parte que interessa a gente é essa aqui, ó. Tem uma pergunta. Como o senhor avalia os inquéritos do ministro Moraes para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Aí ele diz: eu acho que tudo isso aí é político. Não acho que é a melhor maneira de tratar o movimento de extrema-direita ou ultraconservador. A perseguição judicial não é o caminho. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump tem um processo atrás do outro, um processo político, é visível, e a popularidade dele só cresce. Trump também cometeu diversos crimes e as evidências para isso são contundentes. São contundentes. O Trump, ele atiçou o 6 de janeiro lá, ele atiçou a população a invadir o Capitólio.
E ele está sendo alvo de mais de 80 processos, sendo que muitos não tem nada a ver com golpe. Tem muitos processos ali que são processos criminais por assédio, tem processos de corrupção. Trump tem muitas evidências dos crimes que ele cometeu. Não é uma coisa política. Dizer que isso é somente político, enfim, para mim é negacionismo, é negar a realidade. A outra coisa, ele diz que Trump está crescendo nas pesquisas. É verdade, mas ele deixa de dizer por quê. Trump está crescendo porque Biden está fazendo um governo desastroso em 2 quesitos fundamentais. Biden está realizando um apoio irrestrito a Israel e isso fez Biden despencar de popularidade entre os mais jovens. Então, a perda de popularidade do Biden não tem nada a ver com nada que o Trump tenha feito. Tem coisas que o Biden fez. E outra coisa, o Biden prometeu lutar pelo salário mínimo, aumentar o salário mínimo, lutar para melhorar e criar um sistema de saúde público, uma opção pública, e não fez nada disso. Então o Biden está caindo de popularidade por causa de erros graves que o Biden cometeu. E como nos Estados Unidos o voto é facultativo, muita gente desiludida do campo, eu não diria de esquerda, mas eu diria do campo democrático, vamos dizer assim, que acreditaram no Biden, ou pelo menos votaram pensando que ele lutaria por isso, se desiludiu e disseram, sabe de uma, Biden e Trump, não vou votar. E aí com esse bloco grande, quase uns 20%, 15% de pessoas dizendo que não vão votar nem no Biden nem no Trump, os ultraconservadores estão crescendo, na verdade, em relação a uma votação que o Biden teve, que foi uma votação de rejeição ao Trump. E que foi uma votação de acreditar que ele lutaria por essas coisas porque ele contou com o apoio do Bernie Sanders. Que o Bernie Sanders fez muita campanha dizendo que o Biden iria lutar por essas coisas que ele não lutou. Então ele está ignorando tudo isso aqui. Tudo isso ele está ignorando. Aí o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi o quê? Deixa eu ver aqui. Acho que o Bolsonaro acalentou essa ideia de golpe durante todo o seu governo, mas eu não acho que houve nenhuma tentativa real. Eu não sei aqui se ele acompanhou tanto essa questão, mas não só as evidências de que Bolsonaro realmente queria um golpe, para mim estavam claras, eu falei sobre isso aqui no canal, e a delação premiada do Mauro Cid dá ideia de que Bolsonaro fez uma reunião com os líderes das Forças Armadas, ou seja, nós estamos falando de uma delação que se Mauro Cid estiver mentindo, Mauro Cid vai para cadeia, ou seja, é uma delação premiada grave, né? Que Mauro Cid não pode mentir sobre isso, porque se mentir ele será duramente punido, se for descoberto que ele está mentindo, né? Então ele tem um preço a pagar pesado para isso, e ele disse que Bolsonaro teve uma reunião com os chefes das Forças Armadas e um desses membros das Forças Armadas queria golpe e o Bolsonaro fez essa reunião para tentar um golpe real. Então ele diz, olha só o que diz o Rui Costa Pimenta, eu acho um grande exagero falar que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Não é um exagero, não é um exagero não. Foi uma tentativa ridícula, patética, tabajara, revolta do cocô, mas não é exagero. Eu não acho que o pessoal que foi lá realmente estava organizando um golpe. Se estivesse, seria o golpe mais mal organizado da história. Sim, foi muito mal organizado. Claro, foi uma baderna, sim. E como aconteceria nos Estados Unidos, no Capitólio. Eu acho que a perseguição judicial contra esse pessoal é muito exagerada e indevida. Aquele pessoal é gente comum, simples. Umas 400 pessoas que foram indiciadas não têm dinheiro para pagar um advogado. Por que você vai perseguir essa gente? Não é perseguir, Rui Costa, é punir pessoas que invadiram o Congresso, que invadiram os 3 poderes e que desrespeitaram as leis, depredaram o patrimônio público e queriam, com aquela ação, motivar as Forças Armadas para tomar o poder do Brasil e impedir a posse de Lula. Dizer isso em uma manifestação é uma coisa. Invadir os 3 poderes, invadir o Congresso, invadir e fazer o que eles fizeram, isso é crime. Isso é crime. E eles estão corretamente sendo duramente punidos, inclusive por uma questão de exemplo.
Aí ele diz, o presidente disse que vai aparecer coisa do Bolsonaro. Aí o Rui Costa diz que isso é um erro político. Lula deveria combater o Bolsonaro em torno de questões políticas. E há muitas questões políticas para combater o Bolsonaro. O Lula precisaria ganhar uma parte da base bolsonarista. Ele tem que ganhar na política governamental e do ponto de vista ideológico. Se fala muito que Bolsonaro falsificou carteirinha de vacinação, por isso tem que ser proibido de participar da eleição. Ninguém leva isso a sério. Não tem nem esse negócio de joias. Como assim? Pode roubar patrimônio público, Rui Costa Pimenta? Não pode. E outra coisa, falsificar o cartão de vacinação também é um crime. Crime sanitário. Crime sanitário. E as pessoas que fizeram isso devem ser punidas. A gente não pode passar pano para crimes que realizaram, não. E ele também critica a decisão que tornou Bolsonaro inelegível por causa da fala deles aos embaixadores. Ele diz, eu acho que a decisão foi totalmente irregular, diz Rui Costa Pimenta. Ele foi condenado por aquela espécie de coletiva de imprensa que fez com embaixadores antes da eleição. O presidente da República tem o direito de convocar o pessoal vai lá e se quiser, ele não obrigou ninguém a estar lá, a imprensa foi, os embaixadores foram e ele disse a opinião dele. É um absurdo caracterizar isso como crime, é um debate político. Não foi simplesmente uma opinião. Ele afirmou sem provas que existiam fraudes nas urnas eletrônicas. Dizer que as urnas, na opinião dele, são inseguras seria uma opinião. Afirmar que teve fraude em 2018, sem provas, é uma mentira sobre o sistema eleitoral, é um ataque ao sistema eleitoral brasileiro. E as instituições brasileiras têm o direito de se defender desses ataques quando são proferidos por uma autoridade, pelo presidente da República. Então, sinceramente, eu tenho muitas divergências com as falas do Rui Costa Pimenta nesse episódio. Eu não sei o que vocês pensam, mas o que eu penso eu disse aqui no vídeo, né? Tem outras circunstâncias, outros temas que eu tenho concordância com o Rui Costa Pimenta, né? Eu também sou crítico do stalinismo, ele é crítico do stalinismo, nós somos defensores de uma perspectiva de socialismo radicalmente democrático, então tem coisas que a gente concorda, mas nesse tema não, a gente diverge e muito. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like e compartilha. Ah, eu esqueci, e os crimes na pandemia? Bolsonaro também tem que ser preso por causa daqueles crimes, as evidências daqueles crimes são muito contundentes também, né? Eu já denunciei isso aqui várias vezes, né? Aparentemente, se isso acontecer, o Rui Costa Pimenta vai considerar que isso foi perseguição política. Ah, tenha dó. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.